Pessoal, boa noite aí a todos. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Amanhã, infelizmente, não vou conseguir ministrar essa aula ao vivo. Então, hoje eu vou deixar ela gravada e disponibilizar para vocês ainda hoje. Dar o C de fundamento de refrigeração e climatização. Deixa eu compartilhar a tela. Então, na última aula, pessoal, eu falei sobre os dispositivos, né, os quatro dispositivos básicos do sistema de refrigeração, né, que é o evaporador, o condensador, o dispositivo de expansão e o compressor. Agora eu vou falar sobre o processo de retrofit, né? Bom, o retrofit, pessoal, dá um contexto histórico porque que tem esse processo, né? Foi principalmente com a descoberta dos clorofluorocarbonos, né? Os fluidos refrigerantes, que é os CFCs, né? Descobriu que ele tem um grande potencial ali de danos à camada de ozônio, né? A gente sabe que a camada de ozônio é um dos principais ali protetores dos raios, né? Aqueles raios mais perigosos do Sol, né? Então ele funciona como um filtro ali, um refletor desses raios. Então, na ausência da camada de ozônio, esses raios solares entram, incidem e aumenta muito, né, a incidência de câncer de pele. E descobriu que esses CFCs, eles destroem, né, a camada de ozônio. Então, em 92, né, o protocolo de Montreal, ele estabeleceu que os hidroclorofluorocarbonos, né, é, assim como o próprio CFCs e o HCFC, eles, mesmo sendo menos nocivos, mas eles eram extremamente agressivos com a camada de ozônio, então eles deveriam ser proibidos. Então, desde então, todo o aparelho, seja de climatização, refrigeração, que tivesse esse fluido refrigerante, já não deveriam mais vir com ele de fábrica. E os que já estavam em funcionamento, né, claro, aqueles que não foram descartados, devidamente descartados, né, claro, da forma correta, tem então que fazer o chamado retrofit, que é trocar esse fluido refrigerante por um outro menos nocivo. Né? Só que, claro, eu não posso fazer isso de qualquer forma, eu tenho que usar alguns critérios, né, para poder colocar um novo fluido refrigerante de forma que eu também não altere tanto o meu sistema. Porque, aí, por exemplo, eu vou trocar um fluido refrigerante, vou trocar um CFC, um R22, por um outro. Não, agora para esse aqui eu tenho que trocar o compressor. Não, agora tem que trocar a tubulação, agora tem que trocar os componentes. Praticamente você tem um outro aparelho. Então você tem que fazer ali a mudança que ela seja a mínima possível, que seja praticamente ali só a mão de obra ou uma alteração outra muito mínima. Para não ter problema, né? E então, pessoal, o retrofit é isso. Então, o retrofit, o que, que é basicamente? É retirar o gás, né, o gás que é nocivo, o gás CFC ou HCFC, fazer a limpeza, no caso com nitrogênio e vácuo, né, e depois fazer a recarga com o gás, né, o gás é substituto. Então, justamente a gente tem que observar as normas de segurança, né, principalmente não colocar esse gás na atmosfera, não colocar em recipientes adequados. Verificação de vazamento, então você faz também uma espécie de exame ali no seu sistema, ver se tem algum problema. Fazer a desidratação, né, que é chamada evacuação do sistema de refrigeração, né, que é retirar tudo ali e fazer a retirada principalmente de gases incondensáveis e umidade e particulados sólidos. Depois, fazer a carga de refrigerante, superaquecer e fazer as modificações necessárias. Bom, né, pessoal, então tudo a gente faz sempre com as normas de segurança, principalmente utilizando os EPIs, né, como luva, principalmente óculos, né, e evitar o contato direto com a pele, principalmente dos gases fluidos refrigerantes, que alguns deles são inflamáveis, né. Por exemplo, se você está trabalhando no solo, né, sem altura, você vai usar principalmente a botina, o capacete, luva, os óculos e a proteção. Se for em altura, né, aí é aquele caso que se cobra mais, a pessoa tem que ter também um treinamento na NR33, que é de trabalho em altura, né. Usar o cinto tipo paraquedista com talabarte, sistema trava-quedas, né. Bom, sobre o fluido refrigerante, pessoal, a gente tem que seguir essas sete recomendações aqui. Então, a primeira delas é não trabalhar em locais fechados, né? Então, evitar ali. Se for um local fechado, também tem que fazer aquele treinamento específico de NR que trata de espaço confinado, né? E é importante, pessoal, manter o ambiente ventilado. Em caso de vazamento, né? Por mais que inofensivo, mas ele tem um certo nível de toxicidade. Tem que se tomar todo cuidado.
Então, areja local abre portas e janelas antes de tomar qualquer ação e não respirar os vapores dos fluidos refrigerantes, né, ou sua mistura com os lubrificantes. Né, no caso de vazamento, ventilar a área antes de entrar no local. Segunda recomendação, pessoal, não é recomendável também verificar se o ambiente apresenta condições respiráveis de ar por meio de detectores manuais de vazamento, pois eles não são projetados para avaliar se a concentração de gases é segura. Ele é qualitativo, ele só detecta a presença, mas a concentração ela é suficiente para ser letal ou não. Isso o meu detector não consegue, ele não consegue te entregar isso, ele não consegue falar, ó, é seguro ou não. Então você tem que fazer o uso de monitor de oxigênio, que aí sim ele vai ser capaz de medir a concentração. A gente sabe que para a gente respirar aqui e conseguir não se asfixiar, né, com qualquer tipo de gás, a gente tem que saber a concentração de oxigênio, né? Aí sim é capaz de verificar se é possível a pessoa estar presente ali ou não. A terceira recomendação é onde há a presença de quaisquer fluidos refrigerantes, as chamas podem liberar uma grande quantidade de gases nocivos devido à formação de compostos ácidos. Então, não se utilizar chamas ou tochas para localizar vazamentos, porque reage, pode, né, gerar ali um novo produto, né, que pode ser tóxico, ácido ou básico, né, pode gerar problemas ali também. A quarta recomendação, pessoal, não utilizar também chamas ou tochas para localizar vazamento, né? Então, em hipótese nenhuma. E se for fluido inflamável, aí de jeito nenhum, né? Então, oxigênio, pessoal, não utilizar nada, fogo ali, nada para detectar, né? Ah, ainda mais se tiver o cloro, né? Que a gente sabe que o cloro ele é extremamente reativo, né? Pode gerar uma explosão e é muito perigoso. Então, nesse caso, você utilizou a água com sabão, né, próprio, ou utilizar um detector eletrônico. Vou mostrar um videozinho aí que tem esse detector eletrônico. A quinta recomendação, pessoal, se durante o processo de brasagem, que é o processo de soldagem, né, ou corte, ou adição ali, né, ou soldagem de tubo, né, vou verificar uma mudança de tamanho ou cor da chama do maçarico, opa, verificou ali, pode ter a presença de um gás ali. Então, tira, né, desliga, né, corta ali a alimentação de gás e de oxigênio, né, e de gás corta ali, né, e faz a evacuação, sai do local. E além disso, arejar o ambiente para verificar possíveis vazamentos e realizar os reparos necessários. Então, após essas ações é que se pode retornar ao trabalho, né? Então, fez tudo isso, aí sim retorne ao trabalho. Pois alterações na chama, né, pode indicar altas concentrações de fluido refrigerante em virtude da queima, né, que também pode causar também intoxicação. A sexta recomendação, pessoal, todo manuseio de fluido refrigerante é perigoso, mas esse aqui é tranquilo, não vão nessa, pessoal, né? Vamos sempre ter todo o cuidado e segurança do mundo. Então, além dos riscos de intoxicação, o líquido ou vapor sobre alta pressão, ao sofrer vazamentos, né, pode resultar em queimaduras, principalmente quando está próximo do evaporador, porque ele está em baixa temperatura. Então, a gente tem aquela queimadura por temperatura baixa também, né? Como, por exemplo, que as queimaduras, por exemplo, por gelo seco. É muito comum, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não só com a alta temperatura, mas com a baixa temperatura também, ainda mais que o meu fluido lida também com esse tipo de pressões abaixo. Então, sempre utilizar os EPIs, né, e manter a instalação do sistema de refrigeração. E a sétima recomendação, pessoal, além dos riscos causados pela combinação entre refrigerante e chamas, a alta concentração também pode levar à asfixia e parada cardíaca, caso a exposição ocorra por um grande período de tempo. Então, para verificar, né, as condições de uso, armazenagem e manuseio, a gente obtém as informações disponibilizadas pelos fabricantes e dos órgãos credenciados. Sobre a verificação, então, de vazamento, né, pessoal, a gente tem três formas para fazer isso, né? Alguns testes, a gente pode usar espuma, né, água e sabão ali, detector eletrônico, é um aparelhinho próprio, e o teste de estanqueidade, né? Verifica ali, por exemplo, faz um teste com vácuo, por exemplo, e verifica a estabilização. Se tiver baixando, a gente sabe que tem um vazamento. Se ele mantém estável, né, então tem alguns parâmetros que a gente pode comparar aí. Ao utilizar a espuma,
A gente vê a formação de bolha, que é justamente, né, tem ali o fluido vazando, né, o vapor principalmente vazando. Se for com detector eletrônico, ele vai emitir um sinal sonoro, né, ele vai emitir um sinal sonoro ali repetido, né, que aí você vai falar, opa, tem também. Só que ele é qualitativo, não vai falar o tanto que está vazando, né. E aqui, pessoal, é o passo a passo, são 17 passos aqui, certo? Depois eu vou mostrar para vocês o videozinho que mostra mais ou menos esse passo a passo na prática. Então, o primeiro é fechar a válvula de serviço, no caso da linha de sucção, né, ou seja, aquele que vem antes do compressor. Depois, eu vou conectar a mangueira de baixa pressão do manifold, geralmente a mangueira azul, na válvula de serviço. O terceiro passo, eu vou conectar a mangueira central do manifold, geralmente amarelo, na bomba de vácuo, né? Vou verificar se a mangueira é a correta para esse procedimento, ou seja, se ela é adequada para propiciar a abertura da válvula de serviço. O quarto passo é instalar o vacuômetro, ou seja, pode ser digital, além de ser devidamente aferido ou calibrado. Apertar mais uma vez a porca do tubo de sucção. O sexto passo é abrir os registros de baixo do manifold, ligar a bomba até atingir o vácuo desejado, sem abrir a válvula de serviço. O sétimo passo, isolar a bomba de vácuo do sistema. O oitavo passo, eu vou verificar se há vazamentos por meio da leitura da pressão. Abrir as válvulas de serviço, né? Caso não haja vazamento, a verificação está completa, né? Então você encerra por aqui. Se não, você continua aqui nos próximos passos. Depois eu vou fechar a válvula de serviço, né, na de sucção, vou retirar a tampa da válvula de serviço da linha de sucção, vou conectar agora a mangueira de alta, né, que é a vermelha, na válvula de serviço, e vou conectar a mangueira central, que é a amarela, que é a manifold, ao cilindro de nitrogênio. Agora eu vou fazer o teste com nitrogênio. Ainda com a válvula fechada, vou pressurizar o sistema com nitrogênio sem exceder a pressão máxima determinada pelo projeto do fabricante. O 15º passo é procurar por vazamentos, utilizando ou substâncias comerciais, ou mistura de sabão e álcool, ou detector eletrônico. Refazer as soldas, flanges ou troque componentes que apresentam vazamentos. E verificar novamente até que não existam mais vazamentos. Bom, e na evacuação, pessoal, o que eu utilizo também, né, para eu tenho que fazer a limpeza, né, principalmente para retirar os chamados gases incondensáveis, particulados e também a umidade, né? Os gases incondensáveis eles atrapalham, né, principalmente ali a fluidez do fluido refrigerante, né, impedem, por exemplo, dele evaporar corretamente, condensar corretamente, diminui a eficiência de troca térmica. É, o particulado também é problemático, principalmente para o compressor, né? E a umidade também, gelo também, ele forma uma camada isolante. Pode entupir também, principalmente se for um tubo capilar, né? E gelo também é problemático. Por isso eu faço a evacuação. A evacuação eu utilizo o vácuo para poder retirar essas impurezas. Então, o primeiro passo é fechar a válvula de serviço na linha de sucção. Vou conectar a mangueira de baixa pressão do manifold, que é azul, à válvula de serviço. Conectar a mangueira central do manifold, a mangueira amarela, na bomba de vácuo, né? Então eu vou conectar na bomba de vácuo, verificar se a mangueira é correta, né? Se é adequada para propiciar as aberturas da válvula de serviço. Vou instalar o vacuômetro, de preferência digital, e tem que estar devidamente aferido ou calibrado. Apertar mais uma vez a porca de tubo de sucção. O sexto passo é abrir os registros de baixa do manifold e ligar a bomba até atingir o vácuo desejado, sem abrir a válvula de serviço. O sétimo passo é fechar o registro de baixa do manifold. O oitavo, eu vou desligar a bomba. O nono, eu vou liberar o fluido refrigerante por meio da abertura das válvulas de serviço. E o 15 segundos depois, eu abrir a válvula de serviço, que é o de sucção.
Esse é o processo de vácuo, né? Bom, fiz a limpeza, atingi o vácuo, tudo certo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a carga do refrigerante. Fiz a carga, né? Coloquei ali o tanto de peso que é determinado pelo fabricante, pode ter uma variaçãozinha, é normal. Aí você vai fazer o teste de superaquecimento. O que que é o superaquecimento, pessoal? É quando o meu fluido passa pelo evaporador, eu preciso aquecê-lo de tal forma que ele fique superaquecido, ou seja, ele não tenha resquício de líquido. Porque líquido, lembrando, líquido, um compressor é problemático, então ele não pode estar como líquido, né? Então eu tenho que superaquecer. Esse superaquecimento, eu faço esse teste. Primeiro, vou limpar os filtros de ar da unidade interna e dos trocadores de calor para não haver alteração nos dados. Vou instalar o manômetro de baixa pressão na conexão da válvula de serviço do tubo de sucção, né, da linha de sucção. Vou colocar o termômetro em contato com o tubo de sucção aproximadamente 15 centímetros antes do compressor, que ali de fato ali tem que ter uma garantia que ele já esteja como vapor superaquecido. Eu vou isolar o termômetro, né, porque esse termômetro é de contato, então tem que isolar para não pegar a temperatura externa, apenas aquele, por exemplo, que está em volta do tubo, da tubulação, justamente para não afetar a medição, dar uma medição errada. Após 5 minutos, né, vou dar um tempo ali de estabilização do próprio termômetro ali do sistema, eu vou medir a pressão de sucção. Depois eu vou determinar a temperatura de vapor saturado para a pressão de sucção obtida, né? Isso é de duas formas. Eu posso utilizar a tabela de pressão de vapor fornecida pelo fabricante ou pelo diagrama de Mollier. Então, opa, perdão. Então você vem aqui, ó, tabela, saturação, vamos pegar aí o R410. Ó. Eu tenho a tabela, ou posso também pelo diagrama de Mollier. Diagrama de Mollier. O diagrama de Mollier, ó, eu vou ter o próprio também, né, onde eu também posso, né, já que o fabricante ele determina qual que é a linha de descarga e de sucção, eu consigo então determinar qual a linha de saturação. Então, pessoal, no diagrama de Mollet, o que que acontece? Aqui é o ponto crítico. A gente fala de uma substância. Daqui para cá, em cima dessa linha, tá vendo? Ele é um vapor saturado. E daqui para cá ele é um líquido saturado. Então eu tenho que olhar qual que é a temperatura e a pressão de saturação, por exemplo, do fluido refrigerante. Nesse exemplo aqui, eu estou pegando a R410A. Então cada fluido refrigerante vai ter suas propriedades aqui, né? Bom, olhei então, vou anotar qual que é a temperatura de vapor do saturado. Outro programa, aí tem um software também, pessoal, que chama esse daqui, ó, chama CATT, que é lá o Computer Data Thermodynamic Tables. É como se pegasse aquelas tabelas e jogasse em um aplicativo. Esse aplicativo aqui, ó, você consegue verificar. Ó. Então, por exemplo, eu quero olhar a propriedade do R410A. Então, vou olhar, por exemplo, a pressão e o título. Quando eu colocar o título igual a 1, quer dizer que ele está como vapor saturado. Se eu colocar aqui a pressão, por exemplo, 2,6 megapascal, ele me dá a temperatura dele quando ele está saturado, que é 42,97. Está vendo? Ó, vapor saturado. Esse programinha aí, pessoal, ele é gratuito. Só colocar lá CATTT, esse nome aqui, ó, Computer Data Thermodynamic Tables 3. Ele é gratuito, você consegue achar essas propriedades. Tá vendo que é o diagrama de Mollier aqui, ó? Só que está um pouquinho diferente. Aqui é a temperatura por entropia, aquele outro é pressão e entalpia. Bom, beleza. Coloquei esse valor, né? Achei esse valor de referência. Eu vou obter agora a temperatura que eu achei lá na sucção, que é aquela que eu de fato lá do termômetro. O termômetro indicou uma temperatura. Agora, o que que eu vou fazer? Vou subtrair o valor daquele que é da medição lá da tabela com o que foi obtido perto da sucção, perto do compressor. Essa diferença, esse ΔT, é o valor do superaquecimento. Se tiver dentro daquele que o fabricante indica, geralmente entre 5 e 7 graus, quer dizer que seu vapor está superaquecido, está tudo certo. Agora, se tiver fora, muito superaquecido, tem algum problema, ou é falta de vapor, ou excesso. Isso é ruim, né? Tanto o excesso quanto a falta é ruim, é prejudicial também. Aí eu tenho que fazer as devidas intervenções, né?
Aí eu tenho que olhar também o manifold, se está tudo certo, né? Se está a pressão de descarga tal, se a de sucção está ok, né? Então eu tenho que fazer todas as verificações, verificar se é falta ou excesso de fluido refrigerante. Bom, então para retirar o gás, né, pessoal, eu tenho a chamada recuperação, né? Justamente, eu tenho que retirar o fluido, principalmente o danoso, no caso ele, o R12 e o R22, é a chamada recuperação. Para essa recuperação, o que que eu preciso? Uma bomba recolhedora ou uma estação recolhedora, os filtros, né, e uma estação de separação de óleo e um cilindro de armazenamento e transporte, né, até porque a gente não pode transferir direto, pode ser que tenha óleo junto. Isso, né, não é desejável, preciso retirar isso, deixar apenas o fluido. E uma dica também importante, pessoal, até está falando aqui na atenção, nunca encher 100% do tanque, né, do cilindro de armazenamento. Colocar até 80%. A gente já sabe que é gás, né? Gás tem o efeito de expansão, né? Principalmente com calor, né? Então nunca encher 100% para evitar ali sobrecarga, né? Bom, com relação à escolha do fluido refrigerante, né, pessoal, né, para uma alternativa para o retrofit, eu tenho que me ligar nesses critérios aqui. Então, por exemplo, capacidade de refrigeração, eficiência, né, a vazão máxima de refrigerante, né, qual que é a vazão em massa desse refrigerante, qual é a compatibilidade dos lubrificantes e a aprovação do fabricante do compressor em relação à substituição de químicos, o potencial de aquecimento global, que é o GWP, e o potencial de agressão à camada de ozônio. Então, se vocês observaram aqui, pessoal, não existe um fluido perfeito. Ele vai ter ali uma desvantagenzinha, não vai ser 100% perfeito. Ou ele vai ser inflamável, ou ele vai ter um certo nível de toxicidade, ou ele vai ser agressivo, por exemplo, não, se não for para a camada de ozônio, para aquecimento global. Então, pessoal, não existe o fluido perfeito. Então, vai depender muito da característica, por exemplo, para substituir o R22. Então, por exemplo, um R22, em hipótese nenhuma, você pode substituir por um fluido inflamável. Não pode. Aí tem que ser um próximo. Por exemplo, um R410 é um bom substituto. Se não me engano, o R134 também. Então, você pode fazer ali, né? Então, aqui, ó, o site da EPA, ó, o EPA foi justamente o que fez aí, né, a questão da mudança, né, para o R22, R12 para demais, para o retrofit. Bom, então, aqueles critérios, né, da capacidade de refrigeração, outro também é a compatibilidade do fluido alternativo com o lubrificante. Então, você vai ter que pensar, bom, esse fluido, né, eu tirei um R12 ou R22, mas se eu colocar esse novo, ele é compatível com o lubrificante, eu preciso saber as propriedades, se ele é ou não. Senão, eu vou ter que fazer a retirada ali, né? De outra forma, eu vou ter que fazer o trabalho de retirar o compressor, drenar o óleo, né? Lembre-se que se for um compressor hermético, a gente não consegue abri-lo, né? Então a gente consegue drenar o óleo. O problema é retirar todo esse óleo. A gente tem que saber quanto tem todo esse óleo retirado ali. Outro ponto a se observar também, pessoal, é o compressor. Por exemplo, esse novo fluido, ele consegue trabalhar nas mesmas condições do que o fluido anterior, né? Então, se é a questão da vazão em massa, as pressões, as vazões, enfim, tudo isso eu tenho que levar em consideração. E a questão das tubulações também, né? Bom, e aí, pessoal, justamente é o procedimento para o retrofit, é determinar o refrigerante alternativo. Depois, vou verificar se ele tem necessidade de se trocar o óleo lubrificante, especificar padrões de referência, trocar o óleo lubrificante quando for necessário, remover o fluido refrigerante, né, com a estação recolhedora, substituição do filtro secador, das vedações, das gachetas e, se necessário, dispositivo de expansão, né, justamente para não ter a mistura ali, né, que a gente sabe esses filtros quando estão saturados, eles têm ali conteúdo do antigo fluido, então precisa retirá-los para justamente não ter essa mistura, né, para elas não se misturarem ali, por exemplo, com o novo fluido. Evacuar o sistema e verificar a existência de vazamentos, né,
carregar o fluido refrigerante conforme o fabricante, ali dependendo se vai ter que fazer uma adaptação ou colocar 80%, isso também vai ser é, referenciado, vai ter referência, então não necessariamente vai colocar 100%, vai ter que colocar 80%, 90%, não necessariamente 100%. Ajustar os parâmetros do dispositivo de expansão, acionamento do sistema e ajuste da quantidade de carga, monitorar o nível de óleo, verificar se há vazamentos no sistema e fazer as verificações finais, principalmente na linha de alta e de baixa, ver se está tudo certo. Ok, pessoal, eu vou mostrar um videozinho aqui. Não é um processo de retrofit, mas é um processo de descarga, né, de detecção de vazamento. Faz a limpeza com vácuo, né, desidrata com vácuo, com nitrogênio e depois faz a recarga. Vou mostrar ele aqui para vocês, só resgatar o videozinho aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar com o áudio aqui, pessoal. Olá, estudantes. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o procedimento de detecção de vazamento em sistemas de refrigeração e também do recolhimento de fluido refrigerante em um sistema residencial. Para detectar um vazamento, pessoal, a gente utiliza, né, atualmente um dispositivo, né, que é esse aqui, que chama detector de vazamento, né? Então ele é autocalibrável, né? Então para calibrar aqui, pessoal, o meu ambiente tem que estar livre de contaminantes, porque senão ele não consegue detectar da forma fidedigna. Então eu faço a autocalibração, né? Faço ele esperar um momento, né? Como vocês estão vendo aqui é um da Bosch. Então, feita a calibração, pessoal, eu coloco então para fazer a detecção, né? Onde eu tenho uma suspeita, né, de ter um vazamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui na válvula de serviço, né? Ele vai emitir um sinal sonoro. O próximo procedimento, pessoal, que a gente vai fazer aqui é o recolhimento de um fluido refrigerante, né, do sistema. Então, eu conecto a mangueira de alta pressão, que é essa mangueira vermelha, na válvula de serviço. Essa válvula de serviço encontra-se então na condensadora. Então eu faço as devidas conexões aí, como vocês podem estar vendo. Bom, o próximo componente que a gente tem, pessoal, é a recolhedora de fluido refrigerante, onde eu também faço as devidas conexões do manifold até ela. E por fim eu faço a conexão entre a estação recolhedora e o meu tanque recolhedor, onde eu vou então acomodar o fluido refrigerante que eu vou retirar ali do meu sistema. Então faço as devidas conexões, faço o ajuste das válvulas de pressão de ajuste. Dessa forma a gente tem um recolhimento do fluido refrigerante para o tanque recolhedor, utilizando a estação recolhedora. Faço esse monitoramento através do manifold. Então, como vocês podem estar reparando ali na parte vermelha, que representa a linha de alta pressão, tanto pressão quanto temperatura, vai tendo uma diminuição. Essa diminuição da pressão é até quando eu faço o total recolhimento do fluido refrigerante aqui. Então, feito o recolhimento, pessoal, eu faço então o fechamento das válvulas na condensadora, na minha válvula de serviço e no tanque recolhedor e nos demais componentes. Eu desligo então a minha estação recolhedora e faço a retirada dos componentes. Então, o próximo procedimento, pessoal, após retirada do fluido refrigerante, é fazer a limpeza, né, do meu sistema, do meu circuito frigorígeno, com nitrogênio. A função dessa limpeza é retirar, principalmente, retirar a umidade
e também retirar algum tipo de particulado que esteja presente ali. E com isso eu vou fazer as devidas conexões, né? Então a minha mangueira de alta continua ligada à válvula de serviço, e agora a mangueira amarela eu vou conectar o cilindro de nitrogênio, onde eu vou fazer as devidas ajustes, né, de pressão para poder fazer a inserção desse nitrogênio então no meu sistema. Faço as verificações no manifold, né? Então, conforme o fabricante, né, fala no manual sobre a pressão e a temperatura correta de inserção do nitrogênio no meu sistema. Faço a regulagem e deixo fazer essa ação por alguns minutos. Então, realizado o procedimento, pessoal, então agora eu vou verificar se tem algum vazamento. Para isso, eu vou utilizar espuma com sabão. Uma observação: jamais utilizar nenhum tipo de componente químico que seja inflamável, né? Então, oxigênio não jamais, e aqui utilizar algo que seja inerte. No caso, a espuma de sabão é o mais indicado. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de que na válvula de serviço tem um vazamento, né? Então, se eu conseguir verificar que, por exemplo, tem aqui na minha válvula de serviço, eu vou fazer as intervenções. Bom, então a intervenção que eu vou fazer aqui, pessoal, é justamente fazer o aperto, né, da minha porca na minha válvula de serviço. Esse aperto, pessoal, tem que ser também conforme a orientação do fabricante. Então, para isso, eu vou utilizar um torquímetro, como vocês podem estar vendo aí, um torquímetro de estralo, né? Te dá o terceiro estralo, você não precisa mais fazer o torque. Já está devidamente apertado. Tanto que ao se fazer um novo teste de vazamento, agora a gente não detecta mais nenhum tipo de vazamento aí, não existe uma bolha formando ali. Então agora, pessoal, feito isso, eu vou fazer então a retirada do nitrogênio do sistema. Bom, como o nitrogênio é um gás inerte, não tem problema eu jogá-lo direto na atmosfera, não tem problema nenhum. Então eu posso fazer essa liberação direto para a atmosfera. Como vocês podem estar percebendo aqui na linha de alta pressão, a pressão vai diminuir até igualar a linha de baixa pressão. Bom, após tirar então o nitrogênio, pessoal, a gente retira a válvula da válvula de serviço ali, né, do manifold. E agora a gente segue com o procedimento então de limpeza com vácuo, né, utilizando a bomba de vácuo. Então, por exemplo, a gente utiliza um monovacuômetro para fazer o monitoramento do vácuo, conecta novamente a mangueira de alta junto ao vacuômetro, e depois do vacuômetro, a gente conecta ele à bomba de vácuo. Então faço a devida conexão ali na bomba de vácuo. Ligo o meu vacuômetro, né, onde ele vai indicar então o vácuo que está aplicado atualmente. Aciono a válvula, as duas válvulas, e inicio o meu processo de limpeza com o vácuo. Bom, pessoal, esse tempo de procedimento vai variar de acordo com a capacidade da máquina. Então, uma máquina menor, ela vai precisar de menos tempo. Uma máquina maior vai exigir um maior tempo, onde eu até atingir um vácuo ali próximo dos 250 microns. Atingiu esse vácuo, então eu posso então finalizar o meu procedimento. Agora eu volto a mangueira de alta para a respectiva encaixe do manifold, e a outra mangueira eu vou fazer a conexão no fluido refrigerante. E agora eu inicio o meu processo de recarga de fluido refrigerante. Agora eu vou colocar o fluido refrigerante, né, dentro do meu sistema. Então eu vou utilizar o cilindro, né, do fluido refrigerante e uma balança. Então,
a balança começa com um X de peso, então à medida que vai diminuindo o peso, quer dizer o tanto de carga que foi para dentro do meu sistema. Então ajusto o meu manifold. E começo a minha inserção de carga no meu sistema. Esse aparelho aqui, pessoal, é um modelo da Trane, vai dar em torno de 2,5 kg de fluido refrigerante. Pode dar uma variada para mais ou para menos, conforme a tolerância estipulada pelo fabricante. Não precisa ser rigorosamente aquela carga que é estabelecida. Pode ter uma variação sem nenhum prejuízo de funcionamento, de rendimento do sistema. Então, atingindo a massa de carga inserida, faço então o fechamento do meu sistema, né? Bom, feito isso, pessoal, agora eu faço um teste de funcionamento. Verifique então se está atingindo a temperatura que a gente programa, né, para ver se está tudo dentro do conforme, né, tudo dentro do que foi planejado. Então faço a desmontagem, fecho então a válvula do meu cilindro de gás refrigerante, faço as verificações no manifold, né, para verificar se está dentro dos parâmetros também, né, conforme o fabricante determina. E algo deve ser observado também, pessoal. Quando a gente faz a recarga, tem que se lembrar que o fluido refrigerante vai estar dentro do manifold e dentro das tubulações aqui das mangueiras. Então, eu tenho que levar em consideração essa diferença também e fazer com que esse fluido refrigerante volte para o cilindro, de forma que eu não perca ele dentro das mangueiras. Isso que se soltar na atmosfera pode ter algum problema, principalmente ambiental e também de toxicidade, né, para o usuário, para quem está fazendo a operação. E com isso, pessoal, a gente faz então o desmonte do processo. Então, eu desconecto as mangueiras e verifico se está tudo funcionando corretamente, né, o acionamento no condensador e no evaporador se está fazendo a climatização correta. Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria mostrar aí para vocês hoje. Então a gente se vê aí na nossa próxima UC, certo? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Nossa próxima UC, ela é a próxima UC é Fundamentos de Eletricidade, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou desejar a todos então uma boa noite. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Desejar a todos aí, então fiquem com Deus e até a próxima.